Oi, gente, tudo bem? Então, bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô hoje aparecendo com essa camisa que não é minha. Quer dizer, agora é minha, né? Era do meu irmão, ele me deu, ele não usa mais. Mas eu queria só dizer que eu não assisto Dragon Ball. Mas essa camisa me deixa tão confortável que eu decidi usar ela hoje porque eu queria ficar assim, muito confortável pra falar do que eu vou falar hoje. Então, hoje é dia 7 de maio de 2026. E em pleno 7 de maio de 2026, a gente está vivendo um negócio muito intenso, que foi o sequestro e a prisão do Tiago Ávila, que é um militante socioambientalista que faz parte da Global Summit Flotilha, que é um projeto, né, um grupo, uma organização, na verdade, que atua há mais de 19 anos levando ajuda humanitária a Gaza. O Tiago, ele faz parte dessa organização e ele foi sequestrado, preso por Israel. Acusado ilegalmente de muitas coisas, né, indevidamente de muitas coisas, e uma delas é acusado de estar ajudando o inimigo, né, prestando ajuda e apoio ao inimigo, que seria a Palestina. E diante desse cenário todo que a gente tem vivido de guerras, e que não é de agora, né, um negócio muito antigo, e por isso que eu acho que é mais intenso ainda. Eu acho que a gente não pode cair na coisa de que, ai, só porque acontece há tanto tempo já virou comum. Quem foi que disse isso? Sim, porque, na verdade, se tornou pior, porque ainda existe, estamos aí, né, há séculos vivendo a guerra da Palestina. E isso me inspirou a vir aqui hoje, né, primeiro para lamentar esse ocorrido, segundo para dizer que eu tô rezando muito e eu tô agindo também da forma como eu posso, junto àquelas pessoas que também estão agindo da forma como podem, para que o Tiago seja solto. E eu continuo agindo na minha própria vida e tentando fazer disso um ato coletivo para que o mundo seja um lugar melhor também. Que o Tiago seja solto. Eu queria começar esse vídeo lamentando esse ocorrido, colocando aqui também pra gente, pra mim, pra você, pra vocês, as minhas esperanças e os meus desejos de que esse cenário mude e que a gente pense em formas de se mobilizar realmente, de fazer alguma coisa que possa de fato ajudar, tá? Ok, pensando nisso e dito tudo isso, numa dessas postagens do Tiago Ávila no Instagram, sobre o trabalho dele, o que estava acontecendo, etc., teve uma moça que comentou. Gente, eu não faço a mínima ideia de quem é, não vou lembrar do nome, enfim, foi só um comentário aleatório que eu vi quando eu abri a parte de comentários, né? Que dizia quem que era ele, o que que ele estava fazendo ali naquela embarcação e por que que ele foi detido, etc. E teve uma moça que comentou a exata frase: arranjar um trabalho que é bom nada, né? E a proposta desse vídeo hoje e das coisas que eu queria falar aqui hoje é, vamos pensar, é porque pra mim é muito chocante, na verdade, porque eu não consigo imaginar como é que uma pessoa consegue fazer um comentário desse, mas tudo bem. Tirando questões antiéticas à parte, tirando a pessoa que falou isso à parte, não sei quem é, não faço a mínima ideia de quem é, eu espero que essa pessoa se cure, que essa pessoa fique bem, que essa pessoa entenda que o que dignifica o homem não é o trabalho. E você não é dignificado pela sua utilidade. A sua vida, Krenak diz que a vida não é útil. E a sua vida, ela não é válida só porque ela é útil. Eu queria que todo mundo soubesse disso, e por isso que eu tô gravando esse vídeo. Eu queria que eu também soubesse disso, eu quero que eu me lembre disso todos os dias. A minha vida, ela não é digna de amor e de respeito só porque ela é útil. Eu não quero pautar e eu não quero que ninguém paute a própria vida na utilidade. Eu acredito fielmente que todo mundo merece ser amado, respeitado, mas não só amado e respeitado, mas eu acredito fielmente que todas as pessoas têm o direito de descobrir a beleza da vida. E eu acredito fielmente que todas as pessoas também têm o direito de ter os meios para encontrar a paz dentro da própria vida. Como que a gente encontra a paz dentro da nossa própria vida? Quando você observa a natureza, o que é que você sente? Quando você tem um tempo livre para estar com as pessoas que você ama, como que você se sente? Quando você lê um livro muito bom, o que é que você sente dentro do seu coração? Quando você consegue ter um animal de estimação, dar ração para ele do jeito que deve ser, né? Enfim, cuidar dele do jeito que ele merece.
Como que o seu coração se sente? Você se sente preenchido? Você se sente feliz? Você vê na vida outros espaços e outras possibilidades de felicidade para além do seu trabalho, né? Daquilo que você faz que você considera útil? A luta política, ela está diretamente atrelada a isso. Política é dignidade de vida. Dignidade de vida é paz de espírito, gente. Quando a gente luta pelo fim da escala 6x1, a gente não está lutando só para que o trabalhador tenha menos horas de trabalho. Ou a gente não tá lutando, como muita gente diz por aí, sei lá, eu nem sei o que as pessoas falam, porque é uma coisa de dizer que o trabalhador só quer mamata, que só quer direito, não quer dever, enfim, eu não consigo compreender de onde que vem esse discurso, mas tudo bem. Mas quando a gente pede pelo fim da escala 6x1, a gente não tá pedindo só pelo fim das 40 horas de trabalho semanais e dos 6 dias de trabalho e um dia de descanso. A gente está pedindo oportunidade para que as pessoas todas, sem exceção, consigam ter espaço na sua vida, além da sua utilidade, além do seu ambiente de trabalho, além do espaço que é ocupado por tudo que tem a ver com a utilidade do ser humano. Quando eu digo que o meu posicionamento político, a minha ideologia, enfim, as coisas que eu acredito, elas baseiam a minha vida, é porque o meu posicionamento político, ele é a minha vida. E eu queria muito que as pessoas conseguissem compreender, que vocês conseguissem compreender para não me compreender, mas para pensar e levar isso para a vida de vocês. Eu queria que vocês conseguissem tentar pensar por esse lado, de que posicionamento político não é só vou ali na urna, digito meu voto e vou embora. E vou acompanhando assim também. Ah, pode ter algumas pessoas que nem acompanham. Mas tem gente que acompanha. Tem gente que cobra. Tem gente que fala que é sobre políticas públicas, é a lei e é o Congresso, etc. E é sobre tudo isso também. Mas eu queria que a gente chegasse numa dimensão da reflexão em que a gente perceba que o que há por trás do posicionamento político e daquilo que a gente deseja politicamente para uma nação, para uma população, para um povo, é a nossa visão de mundo. Para mim, a minha visão de mundo é o meu coração. Eu não sei para você como que isso funciona, o que que você pensa sobre isso, se você consegue identificar que talvez seja também o seu coração. E como que tá o seu coração? O seu coração, ele tá limpo, ele tá tranquilo? Como que você vem sentindo aqui, ó, as coisas? Como que tá o seu coração? O estado do nosso coração é o que vai ditar todas as outras coisas, né? Então, a forma como eu me vejo, como eu vejo o outro, e o que eu desejo pro meu país também, né? E o que eu desejo pro mundo também. Para os meus vizinhos aqui da América Latina, o que que eu desejo e por quê. O que que há dentro do seu coração? Falta pra gente acreditar de fato, assumir o risco de acreditar que a nossa dignidade de ser amado não está atrelada ao nosso valor utilitário. E isso é risco mesmo, porque em meio ao capitalismo, né, em meio a esse sistema que a gente vive, você abrir mão do grande conceito da utilidade e do ser humano enquanto uma utilidade, é você talvez abrir mão de, sei lá, certas oportunidades de emprego. Assim, jogo chutando muito por alto, assim, né? Ou você abrir mão de um tempo que você estaria usando para trabalhar, para usar com alguma coisa que não é útil. É possível a gente fazer isso às vezes. Falo de mim, que não trabalho numa escala 6x1, por exemplo. Mas a gente luta tanto pra não fazer isso, né? E quando eu digo risco, é isso, é uma coisa que nos desafia, é uma coisa que nos afeta. Usar o nosso tempo não para o trabalho apenas, não para a utilidade apenas, mas para aquilo que nos torna humanos. Então, pensando ainda nessa fala, né, da moça lá que disse assim, que falta pro Tiago Ávila um trabalho de verdade, eu fico pensando o quanto que a gente anda tão dentro do próprio mundinho mesmo aqui, ó, do nosso mundo prático, eu, meu trabalho, minha família e acabou. A gente anda tão realmente atarefado também, a gente anda tão atacado por essas coisas que não são nossas, e sim de uma necessidade de um capital que também não pertence a gente, que a gente não consegue ver para além da nossa fronteira pessoal, para além do nosso mundo privado. A gente não consegue ver quando um irmão grita lá do outro lado, porque o nosso ouvido não tá atento. Quando a gente tá assim tão, sabe, dilatado e ocupado
E quando a gente não tá ocupado, a gente tá preocupado com o próprio mundo, a gente não consegue se abrir pra coisas que são mais sutis, né? Pra coisas que a gente só vai conseguir perceber na hora que a gente estiver em silêncio, ou na hora que a gente sair de si mesmo e pensar o que que tem fora da gente, né? O que que tá acontecendo do outro lado do mundo? O que que tá acontecendo na Palestina? O que que tá acontecendo com outras mães, com outras mulheres, com outras pessoas que não as mulheres que eu conheço? É difícil que a gente consiga perceber, chegar e escutar o que que vem de lá do outro lado, enquanto a gente sequer fica em silêncio, né? Então, eu vim fazer esse vídeo aqui também pensando em fazer um convite, né? Eu convido vocês a se abrirem, se proporem uma expansão de consciência. Falando assim fica meio, né? Mas com expansão de consciência, eu não tô falando meditação, questões espirituais, não, não necessariamente. Mas uma expansão de consciência enquanto um exercício de tentar enxergar o que está acontecendo fora de você e do seu mundo. Com o seu mundo, eu quero dizer sua esfera privada mesmo. Então, assim, sua família, você, enfim, né? Quando a gente consegue perceber o que está acontecendo fora da gente, a gente consegue identificar que no outro também tem aquilo que acontece dentro da gente. Acho que é aí que eu quero chegar. Quando a gente vê uma pessoa pedindo comida na rua, se a gente pensar um pouquinho, ou se a gente perceber o que a gente está pensando, a gente vai saber que tem outras pessoas pedindo comida na rua em outros lugares do mundo. Então, isso não é uma condição só desse lugar, desse momento, desse espaço ou dessa pessoa. Isso é uma condição muito maior, né? Se a gente vê alguém tirando a própria vida porque não tem a menor condição de conseguir seguir com a vida financeiramente falando, a gente consegue pensar em vários lugares onde há pessoas que não têm essa esperança financeira, né? Ou seja, a gente consegue identificar que não é um problema só desse momento, só dessa pessoa, só desse lugar. É um negócio muito maior. E quando a gente vê pessoas que têm essas grandes necessidades, vivendo com uma família ou conversando com a gente, nos contam, né, da vida que tinham antes disso tudo acontecer, ou enfim, da vida que elas têm para além dessa dificuldade, a gente consegue enxergar nessa pessoa um pouquinho da gente também. Então, o convite que eu faço para a expansão de consciência não é você acatar qualquer coisa que seja de religião, não. É usar a sua consciência para alcançar a consciência do outro. E a partir da consciência do outro, você expandir a sua, entende? A partir desse contato, você consegue expandir a sua consciência. E por fim, meu Deus, a minha luz, ela tá diminuindo a cada momento que passa, né? Enfim, uma outra coisa que eu quero dizer em relação a isso, e ainda que ainda se conecta com a fala dessa mulher que disse que o Tiago Ávila não tem trabalho, é quem disse que a única coisa que a pessoa deve ou pode fazer é o trabalho? E que voz é essa que manda tanto desse jeito, que não é a voz do amor? Será que a gente tem coragem o suficiente de dizer que essa voz não é do amor, ou que o amor não é a maior das coisas? Porque assim, o que que eu quero dizer com isso, né? Eu acredito que dentro de todo ser humano existe amor, existe graça, existe coisas muito boas. Então, se você abrir a sua boca pra falar coisas que às vezes estão só na sua cabeça, como uma pessoa que não trabalha não é digna de amor, por exemplo. Se eu te faço essa pergunta de que, será que voz é essa que não é a do amor? Que coisa é essa que manda mais do que o amor? Você vai ter coragem de dizer o que é? De assumir pra si mesmo que, meu Deus, eu tô olhando pro contrário de tudo isso, sabe? Eu tô olhando, assim, cadê o amor na minha vida? É difícil a gente conseguir assumir pra gente perceber que certas coisas estão em falta, ou que o nosso coração, ele tá calejado, né? Enfim, minha luz tá descarregando, gente. Vocês não vão me enxergar mais. Peraí. Enfim, a minha luz descarregou. E aí eu tive que. Eu não queria deixar de terminar o vídeo agora. Porque tá tudo conectado aqui na minha cabeça, tá tudo fluindo bem. E aí eu não. Vai ficar assim mesmo a qualidade. Eu sinto muito, mas é o que a gente vai ter pra hoje. Enfim, no mais. Não vamos deixar qualquer outra voz que não a voz do amor mandar na vida da gente. Quando eu digo a voz do amor, não é a voz da impulsividade, não é a voz da paixão. É a voz da ética, é a voz do querer bem a mim e ao outro também. Quando eu falo todas essas coisas, eu não tô falando pra gente deixar a gente pra trás e se preocupar só com o outro. Mas eu acho que a partir do momento que a gente coloca todo mundo na mesma linha de valor, escala de ser humano,
todo mundo é o mesmo ser humano, a gente consegue se tratar bem e melhor e consegue também tratar o outro bem e melhor. Eu desejo pra vocês só e pra nós, pra todo mundo, que a gente consiga essa paz na vida, que a gente consiga aceitar e entender que somos e devemos e podemos ser amados. Tem uma música do Coldplay que é como se fosse uma música que opera como um intervalo entre duas músicas, né? E aí o Coldplay tem esse disco que foi o último chamado Moon Music, que tem uma música que essa música, o título dela é um arco-íris. E no final dessa música tem uma frase falada pela Maya Angelou, que é uma poeta incrível, uma escritora bem conhecida, né? E eu sou apaixonada por essa música e por esse trecho, e eu vou finalizar o vídeo lendo e falando só um pouquinho sobre esse trecho. No final da música vai vir um trecho da Maya Angelou em que ela diz: tem uma música afro-americana do século XIX que, enfim, é tão bonita, e ela diz: quando parecia que o sol não ia mais brilhar, Deus colocou um arco-íris entre as nuvens. E eu tive tantos arco-íris nas minhas nuvens. Eu tive muitas nuvens, mas eu tive tantos arco-íris. E é isso que eu espero para todos nós, inclusive para todos os nossos irmãos palestinos que vivem um momento intenso, desumano, desgastante de morte, genocídio, perda da própria identidade, perda da própria cultura do próprio país e das possibilidades de vida. Eu só desejo que a gente consiga enxergar os arco-íris na nossa vida e na natureza e na vida do outro também. Que a gente consiga finalmente identificar quem é o arco-íris na nossa vida. Pessoas que passam pela nossa vida e que a gente conhece e que por fim acabam se tornando esses arco-íris, né? Toda vez que o sol nasce e que o sol se põe, é como se fosse um arco-íris também, né? E o sol nasce e o sol se põe todos os dias, gente. Então, é isso. Um beijo. And I've had so many rainbows in my clouds. I had a lot of clouds, but I have had so many rainbows. So many rainbows. So many rainbows.